Criptomoeda que fez muito barulho no dia de hoje por conta das suas listagens em grandes corretoras. Então hoje a gente vai fazer uma análise completa e fundamentalista aí sobre o token da Pendle. É isso mesmo, família. Hoje a gente vai falar sobre a Pendle, criptomoeda que teve grandes listagens nos dias de hoje e também aí teve grandes movimentações. Hoje a gente vai fazer a análise fundamentalista, completa, passando por os slides e trazendo aquela conclusão insalubre para vocês. Antes de mais nada, se vocês querem parte 2, galera, vamos deixando um comentário aí que na parte 2 a gente traz a plataforma para vocês. Então eu quero saber se vocês querem, comentando aí e é claro, já vamos deixando o like aí, no mínimo 150 likes que eu sei que vocês conseguem pra gente estar trazendo a plataforma da Pendle na prática. E agora a gente vai para análise fundamentalista. No final de semana, o Lucas Dantas trouxe como que a gente faz a análise aí nas lives fechadas. É, isso mesmo, a gente já está com membros ativos e se você quer aprender a analisar uma moeda de maneira fundamentalista, entre muito mais, a gente está rolando até os airdrop ali na prática, a gente está abrindo com vocês e muito mais conteúdo que a gente está preparando para vocês. Então, antes de mais nada, se você quer conhecer o membro, aqui do botão do lado de se inscrever, você já vai conhecer aí como que formam os membros e também a como fazer uma análise dessa que eu vou mostrar para vocês. No caso, a gente vai passar pelos pontos fundamentais aí do projeto, que é o que ele faz sobre o time, equipe Marte, parcerias, tokenomics e proposta de valor. No caso, o que ele é? A Pendle, galera, ela é um protocolo de negociação de rendimentos, isso mesmo, negociação de rendimentos, onde o usuário pode executar várias estratégias para gerenciar somente o rendimento. Olha que doideira e vocês vão entender um pouquinho mais. Mas bora lá, ainda falando sobre o que ela faz e o que ela é, para a gente entender as características principais da tokenização de rendimento, do Pendle AMM e do VPendle, beleza? Vamos falar primeiro sobre a tokenização de rendimento em si. Então, os tokens de rendimento, eles são convertidos em SY, que é um termo ali de configuração, para depois serem divididos em dois tokens, que são o token PT e o token YT. O PT é o token principal e o token de rendimento. Então, basicamente, quando a gente fala de token de rendimento, galera, a gente pode pegar de exemplo como o Ethereum sintético da Lido Finance. Então, no caso, a gente tem o ETH, que é o token normal, e a gente tem o token STETH, que seria o token sintético da Lido Finance, que é um token de rendimento por conta que você está em stake do Ethereum. Então imagina se você tem a possibilidade de negociar ou apostar somente no rendimento do ativo e não na valorização em si do Ethereum. Então basicamente é isso. Então a gente tem a oportunidade de pegar um token sintético, por exemplo, e dividir ele em token principal e em token de rendimento. Isso na plataforma da Pendle. A gente vai exemplificar nisso aqui. Então, por exemplo, o STETH, que é o token sintético da Lido Finance. A gente tem o SEDAI, que se não me engano é o token aí sintético da Curve, se eu não me engano, tá? Para não falar besteira. E tem o YV, o SDC, que é outro token sintético do SDC. Eles podem ser encapsulados em YSTETH e SYCDA e vice-versa, e padronizando suas mecânicas de geração de rendimento para ser suportado na Pendle. Então, esse token ele é transformado em SYSTH para depois, na Pendle ali, ele fazer essa divisão de rendimento, beleza? Então, isso daí é bem interessante. E tem um desenho aí só para simplificar. Então, eu chego com o meu SETH aqui, na plataforma da Pendle ele transforma em um token SY, desse token ele divide no token padrão e no token de rendimento. Quer dizer, ao contrário, o Y token aqui é o token de rendimento e o token PT é o token padrão, só para simplificar. Ainda falando sobre a tokenização de rendimento, com exemplos aí para ficar mais simples, os usuários podem criar o PT e o YT, vocês já entenderam o que é, depositando o ativo com rendimento, que foi o exemplo do Ethereum sintético que eu dei, que eles também deram aqui. Então, os ativos de base também são convertidos automaticamente. Então, se eu chegar lá com o Ethereum, por exemplo, a própria plataforma da Pendle, ela vai fazer essa troca ali para um Ethereum sintético, que é um token de rendimento, ao contrário do Ethereum normal, e aí você pode utilizar normalmente. Aí, os usuários podem criar o PT e o YT, depositando o ativo com rendimento como o STETH. Então, é basicamente o que eu falei mesmo. E só para fins de exemplificação, então, no caso, na plataforma, você chegaria com o Ethereum, beleza? Ele faria essa conversão automático, beleza? E também essa divisão automática. Então, para simplificar, você chegaria com o Ethereum ou o WEthereum, que deu de exemplo aqui, e no caso, ele já faria na própria plataforma essa conversão para SY, e depois aqui ele faria a divisão no token de rendimento e no token padrão, que é o PT e o YT, beleza? Outra exemplificação aqui seria ali na questão dos rendimentos mesmo, se a gente vai apostar no YT ou no PT, por exemplo, tá? Nota-se que são tokens de rendimento, então, sintético da FraxShare,
sintético da Lido Finance, sintético da Lido Finance. Aqui tem a questão do vencimento, que seria a maturidade, e também a questão aí do YT com o seu APY e o PT, que seria o token padrão, com o seu APY também. Então tem até aqui uma designação em cima do rendimento, tem um preço do rendimento, que seria a média. É claro que isso daí é só para simplificar, na plataforma você visualiza aí também essas pools, tudo certinho aí para você utilizar a plataforma da Pendle. Agora na parte do AMM, sempre que você escutar AMM, significa Automatic Market Maker. Então seriam os formadores de mercado, provedores de liquidez, beleza? Então o PT e o YT, eles podem ser negociados ali na plataforma da Pendle. Então se você tem o PT, por exemplo, e tá lá apostando na valorização do PT, ou até mesmo no rendimento aí do YT, você pode negociar ambos ali, só que somente na plataforma da Pendle, beleza? A gente tem até aqui uma exemplificação. Então, por exemplo, aqui, a gente tem as pools, opa, até passei aqui muito longe. A gente tem as pools de PT, beleza? Que seriam os tokens padrão. Inclusive, você não encontra pools ali de YT, que seriam os tokens de rendimento. Basicamente, ó, vai até explicar aqui no decorrer. Tanto o PT como o YT, eles são negociáveis, como eu expliquei para vocês, justamente por ter a pool. E os pools são configurados como PT, Y e SY, que é, por exemplo, o PT AUSD ou o SY AUSD. Então, trocar o token padrão é um processo muito simples, galera, porque não existe uma pool de YT, que seria o rendimento em si. Porque a pool é basicamente só em cima do token padrão. Então eles têm a pool ali de PT. Então, por exemplo, se você está apostando no rendimento e agora quer ir para a valorização do ativo, você pode chegar com o seu YT, o token de rendimento, e trocar pelo PT, que seria o token padrão, beleza? Você pode. Tanto é que tem até o exemplo aqui. É claro que aqui vai ter algumas exemplificações, mas vamos lá. O Pipo acha que um STETH ganhará mais 0,04 STETH. Então, no caso, o Pipo, que seria esse mano aqui, ele tá com o token PT, mas agora ele acha que vai compensar apostar no rendimento em si, ficar com o token YT. Então, ele pode ir na plataforma e negociar com quem tem YT. Então, só para simplificar aqui na plataforma, você chega aqui na plataforma. Então, eu tenho o meu PT SFX ETH, que seria o token sintético aí da FraxShare. Eu posso ir e realizar a troca com YT SFX ETH, que seria o rendimento do sintético aí da FraxShare. Então isso daí é bem interessante, ele dá essa maleabilidade pra gente. Então, tecnicamente, muita coisa fica obscura por não termos esse modelo de mercado aqui no decorrer do que a gente já conhece do mercado cripto. Mas vocês vão entender um pouquinho mais no andamento aqui da explicação e também na conclusão, beleza? Mas agora a gente vai olhar um pouquinho do time e do marketing. A Pendle não tem um time público. A gente tem esse cara aqui que é o cofundador. Ele é reconhecido pelo Twitter aqui como TN Pendle, beleza? Então não tem um time público, mas muitos projetos do mundo cripto são assim. Então não devemos levar tão em consideração assim. Como teve aí a questão aí do Twitter, então o Twitter, a gente tem uma comunidade aí com mais de 40 mil seguidores. Eu fui pegar o Twitter aqui e no caso eu cortei a parte, mas 40k seguidores, beleza? Então tem mais de 40 mil seguidores o próprio Twitter da própria Pendle, beleza? Na questão aí do Telegram, a gente já vê que tem quase 3 mil subscribers. A gente vê, né, querendo ou não, o Discord tá ganhando muita força. Então, 10.500 membros que a gente tem no mundo do Discord da Pendle. Na questão de parcerias, investidores e auditoria, galera, ele teve investidores até que bastante fortes. Não foi um investimento, assim, estratosférico, mas tem grandes nomes. Querendo ou não, Mechanism Capital já é muito conhecido no mundo cripto. Crypto.com, por mais que seja uma corretora que está bastante em baixa, né? A gente não pode deixar de descartar que a Crypto.com ainda assim é uma grande corretora. Então, fazendo parte desse aporte, uma corretora acreditando no projeto, é bastante interessante. A gente tem a Spartan, também é bastante conhecido, a Alliance, a gente tem a DI Ventures, então é bem interessante. Grandes nomes aqui que investiram um total de 3,7 milhões de dólares. É claro que isso aqui foi em 2021, tá? Não podemos deixar de levar em consideração isso, mas ainda assim em 2023 ela recebeu um aporte da Bichin, desse Bichin Ventures aqui, porém ainda não foi divulgado a questão do valor pra gente. E também na parte de auditorias, grandes empresas auditaram a questão do protocolo aí da própria Pendle. Então a Aqui Blockchain, a DeWab, a Dingbats, confesso que muitos não conheço, tá? A Aqui Blockchain já é mais conhecida. A Watchpug também é bastante conhecida. Esse Semi-Michael aqui, confesso que não conheço, mas
Apesar disso, galera, também tem um código aberto no GitHub. Então você aí que é um dev e quer verificar o contrato aí da própria Pendle, você tem a possibilidade. Na parte de tokenomics, aí chega o que interessa, né? Sei que muitos querem saber sobre o próprio token da Pendle, mas aqui vamos falar, além do token da Pendle principal, a gente vai falar sobre o VPendle, beleza? Na questão de tokenomics, a gente tem um total supply aqui de 235.890.444 tokens, beleza? 10% foi para incentivos, 19,2% foi para o fundo do ecossistema, 5,7% foi para o time, até que é uma porcentagem até que pequena, beleza? E 65% aqui que está na questão aí do supply circulante. Agora, passando um pouquinho para mais, a emissão aí semanal em outubro de 2022 é de 667.705 tokens, com uma queda de 1,1% ao ano. Então, como esse token ele saiu lá para meados de 2021, a gente já tem uma inflação do token rolando, beleza? Mas é uma inflação que decai, como eles estão falando aqui. Então, nesse ponto, a tokenomia atual ela permite uma taxa de inflação terminal de 2% ao ano. Então, para finalizar os tokens aí, como vocês vão ver na questão de emissão, até 2%, cara, tá top. Então, se ele decair até 2%, é claro que a gente tem um token inflacionário até certo ponto, mas ele caindo até 2%, a gente já tem um padrão de inflação comparado da Arbitrum, por exemplo, que é uma inflação baixa. À medida que o setor amadurece, a governança também pode propor mudanças, com base na evolução das melhorias práticas do ecossistema. Então, a gente pode ver mudanças na tokenomia, e é claro que tudo isso daí vai depender da governança. Na questão da emissão, então é isso que a gente consegue visualizar. A gente vai ter um token altamente inflacionário, principalmente até 2027, tá? 2027 a gente vai ter um token com inflação ainda mais muito baixa. E ainda assim a gente terá a última emissão lá em 2030. Então tem um longo caminho pela frente de emissão de tokens, que é bastante interessante. Mas bora para preço, né, galera? Então hoje ocorreu listagem na Binance, na Bybit, que inclusive é parceira aqui do canal, o link aqui na descrição para você negociar com taxas baratíssimas, tá? Essa listagem trouxe bastante movimentação. O token, ele passou hoje de 80 centavos, passou de $1, tá bom? Mas ele deu uma boa retração, caindo 13%, mas é claro que essa movimentação acontece por conta da listagem. A capitalização de mercado até passou dos 100 milhões, mas já retraiu 85 milhões de dólares aí na questão da capitalização de mercado em si, beleza? Continuando no tokenomics, a gente vê que o token não é um token novo. Nasceu lá para meados de 2021, surfou essa alta aqui, mas também passou pelo aquele período de acúmulo do bear market, né? E uma coisa que é interessante, a sua mínima, que foi ó, em 14 de novembro de 2022, foi de 3 centavos, galera. Foi de 3 centavos. 3 centavos, isso mesmo. E agora atingiu uma máxima, atingiu uma máxima lá em 2021 de 2,45 e agora, como a gente viu ali que eu mostrei pra vocês, 82 centavos. Então, cara, quem conseguiu comprar esse token ali no mercado de baixa lá pra dezembro, novembro, cara, se a gente tá falando de 10 vezes, é o token a 30 centavos. Então, olha o tanto de valorização que fez esse token. Bastante interessante aí para quem já acompanhou esse projeto aí desde antes. Confesso que já conheci, ele já estava aqui, por exemplo. Mas ainda assim não deixa de ser interessante e tem um espaço bem grande, partindo para a premissa aí que a gente não tem tokens nesse segmento. Ainda no tokenomics, a gente vai falar um pouquinho sobre o VToken, porque para quem não sabe ali, VToken, essa categoria VToken em si, que no caso é o VPendle, galera, esses VTokens significa como se fosse um recibinho por você estar trancando aí seus tokens na piscina. Então a gente tem aqui um total de 37 milhões de tokens que estão travados, galera. Isso dá em torno ali para o circulante nosso, em torno de 30% mais ou menos. Então a galera vai lá, coloca em stake os tokens e recebe esse VToken, que é como se fosse aí um recibinho que você está participando da pool. Eu tava olhando aqui a questão dos tokens travados, antes do lançamento de hoje a gente tinha mais de 40 milhões. É claro que a galera vai realizar um pouquinho de lucro por conta dessa listagem, então é bem interessante. Então, a gente tem o VotScroll, por isso VToken, então o VPendle. Então você pode travar Pendle, receber VPendle e participar da governança. Então sim, é basicamente isso, mas a gente tem alguma usabilidade pro Pendle por conta do VPendle. Se não fosse o VPendle, a gente não teria usabilidade nenhuma para o Pendle. Então é bem interessante isso daí que traz uma certa tipo de usabilidade. Porém, a gente já sabe que esses tokens de governança aí não muda tanta coisa, mas vocês vão entender que esse aqui tá um pouquinho diferente. Então, com o VPendle, você tem alguns benefícios. Se você holda o VPendle, ou seja, você coloca o token Pendle em stake e fica com o VPendle na mão, você tem a possibilidade de receber um boost ali na piscina que você tá, e também receber aqui algumas recompensas por compartilhamento de taxas do protocolo.
Se você vai lá e trava seus VPendle para votar na governança, galera, aí sim, você tem a possibilidade de votar por incentivos da pool, isso mesmo, e também receber aqui taxas do swap, o famoso aí Real Yield, tá bom? E agora, só para vocês entenderem um pouco mais dessa questão, os detentores de VPendle, eles votam e direcionam o fluxo de recompensa para diferentes pools. Então tem o voto ali no rendimento para qual pool que vai, e a pool que foi mais votada, os detentores ali dos VPendle, que são quem vota, eles têm aí a permissão de praticamente ali incentivar ou direcionar esses incentivos que eles estão participando. Por isso que até que participar dessa governança faz um tanto de sentido, tá? E intuitivamente, quanto maior o valor do seu pendle, mais incentivos você tem a canalizar. Um instantâneo de todas as votações é tirado no início de cada época, e cada época do protocolo, galera, é setado na quinta-feira, toda quinta-feira, tá? À meia-noite UTC, que seria às 9 horas da noite pra gente, e as taxas de incentivo para cada pool serão ajustadas de acordo. Então, depois da votação, só depois de cada época, as taxas do pool vai ter uma diferenciação, beleza? Então, só para vocês entenderem, a gente tem a semana 1, que já rolou o primeiro voto, tem a semana 1 ali, que é onde vai ser direcionada a questão dos rendimentos, e conforme vai passando, galera, mais poder de voto você tem também, que é a questão de quanto mais tempo você deixa travado os tokens. Então, votar em um pool também te dá direito a 80% das taxas coletadas por aquele pool. 100% das taxas cobradas, que são em torno de 3% sobre o rendimento acumulado pelos próprios YT token, ou seja, os tokens de rendimento, e é distribuído para os holders de VPendle, que entra naquela concepção que eu falei para vocês, beleza? Então isso daí é bem interessante. É a questão da governança, né, que você tem que participar. Sei que poucos participam, mas querendo ou não, isso daí dá um certo incentivo aí para você participar da governança sim, beleza? Agora na proposta de valor, eu acho um pouco obscuro. Quem acompanhou a questão da live aí do Dantinhas que ocorreu no final de semana, viu que ele não encontrou o roadmap, que seria ali o mapa de prospecções ali pro próprio protocolo. Eu fui e perguntei ali no próprio protocolo, hoje ao meio-dia ali que eu tava falando com eles, e no caso não tem um roadmap, eles querem uma abordagem flexível com foco atual que eles estão é no crescimento de TVL e também no volume de negociação. E outra coisa que eu achei interessante, que eles estão apostando na narrativa. LSD continua sendo a narrativa interessante para montar. Então, no caso ali, eles vão continuar indo atrás de muito parceria ali com os protocolos de tokens sintéticos, os LSDs, que seriam os tokens derivativos ali, não somente de Ethereum, mas no caso que é o que o Ethereum está ganhando maior força hoje. Então eles não têm um roteiro pronto, porque eles querem essa abordagem flexível, na minha opinião isso daí é desculpa, mas o foco atual está no crescimento, que na minha opinião também é o mínimo, e o volume de negociação, que também é o mínimo. Agora a narrativa tá forte, é que eles estão apostando mesmo. E ainda assim, no white paper eu achei uma parte bem interessante. Embora esse padrão aí beneficia somente a Pendle, que padrão que é, galera? É a questão aí de toda essa separação de token, o SY token, a questão do YT token, o PT token, tudo isso só vai funcionar na plataforma da Pendle. Então, embora só beneficie a Pendle, a visão do SY, que é esse modelo aí, ele vai além do próprio protocolo. Então, quem sabe, a Pendle pode não ser a principal plataforma de negociação de rendimentos, mas ela pode ser a promissora ali na questão dessa tecnologia de SY, de implementação aí desse padrão, porque hoje a gente não tem um modelo atual assim. Então o SY devia criar uma capacidade de composição sem precedentes aí em todo o DeFi, que foi o que eu expliquei para vocês, permitindo os desenvolvedores construírem perfeitamente contratos existentes sem a necessidade de integração manual. Isso daí é bem interessante. E para a gente concluir aí o vídeo de hoje sobre o nosso entendimento da Pendle, galera, essa premissa é uma premissa, galera, que vem do mercado tradicional, principalmente ali quando a gente fala do mercado de taxa de juros, por exemplo. Então já existe essa funcionalidade de negociação de rendimentos no mercado tradicional. É o primeiro protocolo que eu tô vendo aí de forma efetiva dentro do mundo cripto. Então muita coisa pode acontecer, porque a gente sabe que hoje a narrativa do mercado, estamos buscando a infraestrutura para o mundo cripto. Então pode ser que esse token ou esse protocolo flop, ou seja, acabe antes da infraestrutura estar construída. Então basicamente é uma ideia muito interessante. A Pendle pode ser a promissora, no caso aí a pioneira, a começar esse movimento dentro do mundo cripto, porém ainda assim a gente não tem nenhum pingo de certeza de saber que a Pendle vai ser a que vai perdurar. A gente sabe que também essa opção de continuar na rede Ethereum
pode ser algo que afaste um pouquinho o varejo, ou seja, eu que queria conhecer de fato a Pendle, utilizar um pouquinho mais, pode ser que eu não utilize tanto assim, a não ser que vocês queiram a parte 2, deixa aqui na descrição pra gente, na descrição, né, nos comentários aqui pra gente, e a metinha de like não pode esquecer, mas basicamente, a Pendle tá vindo com uma narrativa bastante interessante, pode ser que não seja essa narrativa agora que comece pela Pendle, mas é algo que vai vir para ficar no mundo cripto, então a gente pode ver muito mais atualizações, e a Pendle, na questão de valorização do token em si, por mais que ele não tenha tanta usabilidade, a gente tem uma demandinha ali na questão do VPendle para você participar desses incentivos. Mas ainda assim, é um investimento totalmente arriscado e a gente já viu a valorização que já atingiu. Então pode ser que para você, sardia maligna aí, que quer investir nesse token, eu aconselho aí você pensar muito antes de estar investindo. Porque a gente já está vendo que em questão de valorização, ele já subiu bastante, mas a ideia ainda é boa. Mas é isso, família. Espero que tenha gostado aí do vídeo de hoje. Vídeo bem top aí sobre a Pendle, o protocolo que vem com uma narrativa bastante nova. Pode ser não seja ela que perdure agora, ou pode ser que esse não seja o momento da Pendle, mas a gente sabe que essa premissa do mercado tradicional já existe. Então tem muita coisa para acontecer no mundo cripto, mas também tem muita infraestrutura para vir. Mas antes de mais nada, você vai ter que estar inteirado em todos esses assuntos, e para você se manter inteirado, é só aqui no canal Insalubres. A gente sempre tá trazendo vídeo aí com frequência, lives diária com conteúdo de ouro para você. Então se você não deixou o like, se você não se inscreveu, você tá maluco, galera. Mais um forte abraço a todos e falou!